Olá, continuamos a nossa reflexão sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos em Mateus 6 e chegamos ao verso 24, quando Jesus ele vai abordar um tema muito importante para a nossa vida, que é o tema da nossa fonte, da nossa provisão. Onde está a nossa dependência? Qual é a fonte da qual nós dependemos totalmente para viver? E ele vai usar uma figura de relacionamento de dependência muito radical, que é a figura do Senhor e do servo. Para nós aqui seria do escravo e do seu dono. A época de Jesus, no país onde ele nasceu, havia a escravidão ainda, e ele vai usar esse relacionamento, que é um relacionamento, que é um exemplo bem radical, mas ele vai usar esse exemplo de relacionamento para abordar o tema da nossa dependência total de provisão, de vida, de fonte de provisão para a nossa vida. E ele vai dizer assim no verso 24, não podeis servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em alguma tradução diz e a mamon. Então Jesus ele está usando essa figura de relacionamento entre o servo e o Senhor para abordar o tema da dependência mesmo, porque o servo, o escravo, a vida dele é totalmente, exclusivamente dependente do seu Senhor, em todas as áreas, na alimentação, na preservação da vida, na segurança, na saúde, roupa, calçado, tudo, toda a vida do servo é de dependência total e exclusiva do seu Senhor. Ele não tem outra fonte de provisão. É uma dependência total e exclusiva. E o Senhor está dizendo assim para a gente, vocês não podem ter essa dependência vindo de duas fontes. Ou você depende de Deus, ou você depende do dinheiro. Ou você coloca a sua confiança e a sua total dependência e a sua vida, você entrega totalmente aos cuidados de Deus, ou você coloca a sua vida à provisão do dinheiro. Então, porque há uma situação de conflito nessas duas fontes, A dependência total a Deus é uma dependência ao nosso Criador, a um ser espiritual que pode todas as coisas, que criou todas as coisas. E a nossa dependência ao dinheiro será uma dependência a uma fonte limitada. Então, há pessoas que pensam assim, eu preciso do dinheiro para viver. Sim, eu só não dependo dele para viver, eu dependo do Senhor. Nós precisamos entender a diferença entre dependência absoluta, total e exclusiva, não é? E o uso, a utilização. O dinheiro, na verdade, ele passa a ser um instrumento com o qual a gente caminha aqui na Terra, lida aqui na Terra. Mas eu não posso colocar no dinheiro, eu não devo colocar no dinheiro a minha total e absoluta dependência. E Jesus está falando aqui, você não vai poder servir, você não vai conseguir colocar sua dependência nessas duas fontes. Você precisa entender que a sua dependência tem que estar em Deus. Aí a gente vai ler a partir do verso 25, ele vai nos orientar a colocar a nossa dependência de vida em Deus, e ele vai dizer por quê, vai dando exemplos do Criador, que criou as coisas e as mantém. A nossa vida, na dependência de Deus, total e exclusiva, será cuidada, será preservada, será mantida, assim como ele tem cuidado e preservado e mantido, a natureza que ele criou, os animais do campo. E aí Jesus vai dar uma série de exemplos, mas a importância de nós pensarmos esse tema, onde está a minha fonte? Qual é? Eu vivo dependendo de qual fonte? Do Senhor ou do dinheiro? A minha fonte é uma fonte material, limitada, esgotável, ou é uma fonte espiritual, superior, infinita? Essa é uma questão para a gente pensar, Como lidar com essa questão
da sobrevivência, como lidar com essa questão, né, do amanhã, da provisão, da segurança, onde colocar a minha segurança, né, onde colocar essa minha confiança total e absoluta. E a gente vai estar falando no próximo vídeo sobre o posicionamento de Jesus. Ele vai dizer assim: coloque a sua dependência em Deus, no Criador, da mesma forma que o servo tem a vida dele na dependência do seu Senhor. E ele vai nos dar exemplo disso. Mas a minha fala nesse vídeo fica uma fala de reflexão, que nós possamos pensar hoje, né? De quem eu tenho dependido? Em quem eu tenho confiado amplamente? Qual é a minha fonte? Qual é a minha relação de dependência com o dinheiro e com Deus? Onde eu tenho colocado a minha dependência? No Senhor, totalmente, no dinheiro, ou eu tenho tentado caminhar meio a meio? Que nós possamos refletir e fazer a melhor escolha. Não é porque a gente está entre uma questão material e uma questão espiritual, sabendo que a questão material ela é uma fonte limitada, mas a espiritual é uma fonte inesgotável. Que nós possamos refletir sobre isso e possamos nos posicionar e vivermos um relacionamento com Deus de total entrega, de total dependência. Fazendo assim, seremos bem-sucedidos. Deus te abençoe. Um abraço.